Olá, o Direito Sem Fronteiras está no ar, ao vivo. Hoje vamos falar das mudanças climáticas no planeta. As tragédias ligadas ao aquecimento global se repetem em todo o mundo e aumentam a preocupação com um problema que é de todos, embora uns possam e devam contribuir mais do que outros. Nesta semana, o Senado dos Estados Unidos aprovou um projeto de lei que destina 369 bilhões de dólares ao longo de 10 anos para reduzir as emissões de carbono no país. Não é pouco dinheiro, equivale, por exemplo, ao PIB anual da África do Sul ou de Israel, mas é muito menos do que o governo Biden prometia. O pacote aprovado pelo Senado deve ser votado pela Câmara estadunidense nos próximos dias. O texto prevê, por exemplo, o incentivo ao uso de carros elétricos e ao aproveitamento de energia solar e eólica, com forte incentivo para que as indústrias mais poluidoras mudem a sua matriz energética. O objetivo final do país é reduzir em 40% a emissão de gases do efeito estufa até 2030. O efeito já elevou a temperatura global em 1,1 grau centígrado desde o começo da Revolução Industrial no século XVIII. E é este fenômeno que provoca o degelo dos polos, o aumento do nível dos mares, as grandes secas, as ondas de calor que atormentam até países frios como os da Europa e as inundações devastadoras que o mundo inteiro assiste. As negociações para se combater essa tragédia anunciada sempre esbarram em barreiras como o negacionismo ou ainda a pouca disposição dos países ricos em contribuírem com dinheiro e a resistência dos países pobres em controlar as causas do problema, como o desmatamento. O Brasil é considerado peça-chave nessa equação, especialmente por causa da Amazônia. O país vê as áreas destruídas crescerem e sofre pressão internacional para conter madeireiros, garimpeiros e fazendeiros em situação ilegal. No fim deste ano, o mundo terá nova rodada de negociações na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2022, a COP27, no Egito. E para falar deste assunto, vamos conversar ao vivo e online com Douglas de Melo Martins, juiz da Vara de Interesses Difusos e Coletivos da Ilha de São Luís, no Maranhão. E também com Vitória Colvara, especialista em Direito Ambiental, membro do Núcleo Socioambiental do Tribunal de Justiça do Maranhão. Muito obrigado a vocês dois pela participação aqui no Direito Sem Fronteiras. Eu começo com uma pergunta para o Dr. Douglas. Dr. Douglas, ainda existe quem diga que o aquecimento global é uma espécie de invenção, não é? Apesar de todas as evidências científicas já soberbamente demonstradas. O senhor acredita que isso é má-fé, isso é ignorância ou é o quê? Na avaliação do senhor. Olha, estimado Guilherme, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite para esse debate tão relevante, ainda me colocar aqui ao lado da Vitória para discutir um assunto tão relevante. Em tempos de informações fluindo de uma maneira tão rápida como temos no dia de hoje, meios de comunicação, acesso à informação, não há mais possibilidade de se dizer que é falta de informação. Eu acredito mais em má-fé, até porque parte de quem tem informação, muitas vezes essa atitude negacionista, essa atitude de não reconhecer o óbvio, essa atitude de enfrentar evidências e informações e comprovações científicas de fatos absolutamente incontestáveis. Então, eu aposto mais, Guilherme, na má-fé, nos interesses econômicos de determinados grupos que ainda não compreendem bem a importância do enfrentamento do aquecimento global, de alguns grupos sociais atrasados, ligados a alguns setores econômicos que, infelizmente, ainda não compreenderam a gravidade e os prejuízos que o aquecimento global causa a toda a humanidade. Vitória, há anos que se tenta um acordo para a redução dessa emissão de carbono que causa o chamado aquecimento global. E há muito pouco avanço até agora. Por que é tão difícil um acordo efetivo, duradouro, que envolva
todos os países, ou pelo menos os países que mais responsabilidade têm neste caso? Então, Guilherme, primeiramente, boa noite, né? Obrigada pelo convite. Com relação à questão do acordo, por exemplo, essa questão da emissão, a gente tem o protocolo de Quioto, que quando ele foi celebrado, o objetivo dele era muito nobre, todos criaram uma expectativa muito grande de que funcionaria, mas na prática o que aconteceu foi uma barganha entre crédito de carbono. Então, aqueles países que assumiram o compromisso de poluir até tal ponto, acabavam comprando um suposto direito, né, de poluir, um direito de emitir CO2 de países ainda em desenvolvimento. Então, sempre que a gente esbarra nessa questão de emissão de CO2, a gente esbarra diretamente numa questão de crescimento econômico muito forte. E como o Dr. Douglas bem mencionou, esses interesses, eles politicamente acabam se sobrepondo ao interesse do meio ambiente. E até fazendo um adendo, a pergunta que foi feita para o Dr. Douglas, que é algo que eu sempre gosto de mencionar, independentemente dos negacionistas existirem ou não, é muito importante pontuar que os negacionistas eles não negam que Londres atingiu 40 graus, né? Eles não negam. O que eles tentam negar é que seja nossa responsabilidade o aquecimento global, que seja responsabilidade humana, as mudanças climáticas. E é o que eu sempre digo, independentemente de quem seja ou não o responsável, ainda que fosse só forças da natureza, o que é fato é que nós estamos no planeta como habitantes e que nós podemos e devemos fazer algo para mudar ou pelo menos amenizar esses efeitos das mudanças climáticas. E, Vitória, você citou o protocolo de Quioto, 1997, eu lembro ainda. O relatório de Brundtland, em 1987, protocolo de Montreal, 1987, a Agenda 21 de 1992, lá no Rio de Janeiro, todo mundo se lembra da Rio 92, aqui no Brasil, o Acordo de Paris, em 2015, eu lhe perguntei por que é tão difícil chegar a um acordo, mas há alguns pontos houve avanço, é inegável. O quanto se avançou na sua avaliação? O caminho que precisa ser trilhado ainda é muito longo, com certeza. Bom, o Acordo de Paris de 2015 foi mencionado, inclusive, o que a gente está vendo hoje, né? Que seria que o aumento da temperatura no planeta iria atingir até 2 graus. E os países se comprometeram, por exemplo, um dos objetivos desse acordo, a fazer uma transferência de tecnologia. E isso, de fato, a gente teve alguns avanços, né, com essa transferência de tecnologias entre países, principalmente nas universidades. As pesquisas em meio ambiente, elas têm evoluído bastante, as pesquisas socioambientais têm evoluído, assim como tem evoluído o interesse. Mas, toda vez que a gente fala de acordo internacional, o próprio nome já diz, né? É um acordo. E ele é um acordo que ele não traz sérias consequências no seu descumprimento entre as partes. Então, ele vai muito mais de um interesse em participar, em ter confiança. Nas COPs, a gente vê muita essa instabilidade política, inclusive no Brasil, não só nesse governo, mas em governos passados. Eu acredito que, infelizmente, a gente tem passado uma mensagem para o exterior de que somos uma criança quase que sem pai, sem mãe, que não consegue administrar sua própria natureza, né? Que não, porque o Brasil é a menina dos olhos do mundo, isso é inegável. E todos querem proteger a Amazônia. Então, eu acho que a gente, enquanto nação mesmo, a gente precisa se fortificar nesse sentido e precisa voltar os nossos olhos para a proteção do que a gente tem de mais precioso, que são as nossas riquezas ambientais. Dr. Douglas, que papel o senhor espera dos países desenvolvidos, dito ricos, e dos países pobres? Com certeza, ambos precisam diminuir as emissões, mas talvez os países ricos tenham mais responsabilidade, pelo menos no quesito de financiamento dessa redução. Eu queria pedir ao senhor uma avaliação dessa questão. Querido Guilherme, eu penso que os países ricos têm um papel fundamental no que se refere à própria política que cada um desses países desenvolve. Você, logo no início desse programa,
fez uma referência expressa ao que os grandes investimentos, que são inferiores ao esperado, mas são grandes investimentos do governo americano, mas que é necessário que os países ricos, de alguma maneira, promovam esses investimentos, têm mais responsabilidades no financiamento, mas eu queria pensar essas nações vistas como nações e vistas também como o seu povo. Nós temos um nível cada vez maior de consciência, podemos citar aqui países europeus em que não são apenas os países, as pessoas destes países adotam posturas cada vez mais protetivas do meio ambiente, inclusive na sua conduta a cada dia, uma conduta mais sustentável quanto ao consumo, por exemplo. Não consumir materiais, não consumir insumos, não consumir produtos que sejam oriundos de áreas desmatadas, por exemplo, que afetam de alguma maneira o aquecimento global. Então, essa postura das nações enquanto sociedade como um todo, países, nações, estados, promovendo investimentos fortes e financiamento, acho que além dos Estados Unidos, os outros precisam. Estados Unidos, você deu um exemplo, podemos dizer a China, precisa também, tem responsabilidades grandes e precisa investir, os países, a União Europeia, enfim, os países ricos, concordo com essa afirmação de que eles precisam investir. E o seu povo assumiu uma postura cada vez mais, nós aqui, os países em desenvolvimento e países que de alguma maneira acabam contribuindo também dos países em desenvolvimento para esse aquecimento global, de alguma maneira, mesmo quando temos governos negacionistas, pela postura da sociedade em alguns desses países, retraindo o consumo oriundo destes locais que, por exemplo, promovem desmatamento, afeta a postura desses governos de alguma maneira e evita que nós tenhamos alguns retrocessos decorrentes das oscilações momentâneas dos grupos majoritários que são exitosos em eleições nesses países. Então, nós precisamos de uma estabilidade maior neste caminho da proteção do meio ambiente. E eu aproveito, Guilherme, para dizer que o papel do Poder Judiciário também é importante. Nós estamos aqui em um espaço do Judiciário, de alguma maneira, que temos que trazer para o nosso espaço uma parte desta responsabilidade. O Poder Judiciário, estimado Guilherme, tem um papel muito importante de evitar essas oscilações que o Executivo às vezes tem. Às vezes nós temos governos que assumem uma postura mais protetiva, instrumentalizam mais os órgãos de proteção do meio ambiente, assumem uma postura de maior proteção do meio ambiente. Um processo eleitoral pode alterar tudo isso. O Judiciário pode dar, você fez uma referência ao Protocolo de Quioto, ECO 92, enfim, vários tratados internacionais que o Poder Judiciário pode e deve, na interpretação do direito, aplicá-los, fazer o controle de convencionalidade. E na aplicação do direito no Brasil, e nós podemos fazer isso, eu aqui na Vara de Interesses Difusos e Coletivos, Guilherme, profiro sentenças e decisões fundadas em tratados internacionais, muitas vezes, mesmo quando a nossa legislação local, de alguma maneira, tem algum retrocesso, nós conseguimos, aplicando os tratados e convenções internacionais de direitos humanos, principalmente, manter uma certa estabilidade no que se refere à proteção do meio ambiente. Doutor Douglas, achei bastante interessante, o senhor enveredou pela questão regional, local aí no Maranhão. Eu sei da sua atuação nessa área, o senhor tem sentenças bastante efetivas no sentido da proteção ambiental na região metropolitana de São Luís. Eu gostaria de falar um pouco sobre essa experiência, inclusive para demonstrar que nem sempre iniciativas globais ou nacionais são suficientes para dar
vazão, para resolver esses problemas tão importantes. Muitas vezes iniciativas locais têm um papel importante também a cumprir. Eu pedi para o senhor nos contar um pouco dessa experiência daqui a pouco, mas daqui a pouco, logo depois do intervalo. O Direito Sem Fronteiras faz, portanto, uma breve pausa e volta já já. O Direito Sem Fronteiras está de volta. Hoje falamos das mudanças climáticas no planeta, do aquecimento global e das responsabilidades de países pobres e ricos. Os nossos convidados são Douglas de Melo Martins, juiz titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos da Ilha de São Luís, no Maranhão. E também Vitória Colvara, especialista em direito ambiental, membro do Núcleo Socioambiental do Tribunal de Justiça do Maranhão. Muito obrigado mais uma vez aos dois pela participação aqui no programa. No bloco anterior, doutor Douglas, eu deixei uma pergunta no ar para que o senhor respondesse agora. Na verdade, é um pedido que eu lhe fiz para o senhor nos falar da experiência que a vara que o senhor lidera no Tribunal de Justiça do Maranhão tem na área ambiental. Eu sei, por exemplo, de uma sentença do senhor para acabar com os lixões na região de Alcântara, se não me engano, não é? E que isso, por si só, suscitou um grande debate e uma série de outras medidas que representaram um avanço socioambiental importante naquela região. O senhor pode nos contar em poucas palavras, na medida do possível, que experiência é essa? Perfeito, estimado Guilherme. Obrigado por trazer esse assunto. É muito importante. Há mais de uma década, Guilherme, que no Brasil se tenta pôr fim aos lixões. Desde 2010... definida a política de gerenciamento de resíduos sólidos, os municípios precisam ter os seus planos municipais de gerenciamento de resíduos sólidos e pôr fim aos lixões, mas, lamentavelmente, periodicamente vêm as pressões políticas, o lobby, especialmente dos municípios, para postergar o encerramento dos lixões. E assim tem acontecido. Aí entra o papel do Poder Judiciário, muito importante. Na Vara de Interesses Difusos e Coletivos, em que pese a existência dessas prorrogações, dessas decisões do Poder Legislativo no sentido de postergar o encerramento dos lixões, decorrente de ações civis públicas propostas pelo município contra os municípios e o Estado, com o objetivo de pôr fim aos lixões, estabelecer o adequado gerenciamento dos resíduos sólidos, proferiu-se sentenças para encerrar os lixões em toda a região metropolitana da Grande São Luís. São Luís, São José de Ribamar, Passo do Lumiar, Raposa, todos esses municípios, em decorrência de sentença judicial, precisaram encerrar os lixões. Mas mais que isso, porque as ações buscavam o encerramento dos lixões, mas não havia pedido específico quanto aos catadores, que são agentes ambientais importantes. Então, naquela época, quando propostas essas ações e quando proferidas as sentenças para o encerramento dos lixões, só tínhamos 3 cooperativas de catadores no Maranhão. E o papel do Poder Judiciário foi muito importante no processo de, inclusive, criação dessas cooperativas de catadores. Hoje nós temos 32 cooperativas de catadores, gerenciamento mais adequado de resíduos sólidos com a inclusão destas cooperativas de catadores. E com isso nós conseguimos, de um lado, a proteção do meio ambiente com o encerramento dos lixões, em que pese a existência de decisões legislativas postergando este prazo. No caso da área de competência da Vara de Interesses Difusos e Coletivos, não existe mais. Nós temos lixões ainda em quase todas as capitais, mas na região de competência da Vara de Interesses Difusos e Coletivos, em decorrência de sentenças judiciais transitadas em julgado devidamente confirmada pelo Tribunal de Justiça, Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, todos os lixões foram encerrados e temos hoje uma política de resíduos sólidos muito mais eficaz na região metropolitana, que não é só a cidade de São Luís, a região metropolitana toda já com o encerramento dos lixões
e a destinação adequada dos resíduos sólidos. Doutor Douglas, eu queria ouvir agora a Vitória, voltando lá para a questão internacional mais abrangente, embora seja importante a gente registrar essas experiências locais. A pergunta que eu lhe faço é a seguinte: agora, no fim do ano, no Egito, vai acontecer a COP27, né? A 27ª Conferência das Nações Unidas para a questão ambiental, para a questão do clima. O que é que se pode esperar, na sua avaliação, Vitória, desse evento? Afinal, nós citamos tantos com tão poucos avanços. Dá para esperar alguma coisa mais concreta para o fim de ano? Olha, Guilherme, eu sou uma ambientalista otimista, né? Eu sou esperançosa desde 2015, mas para essa COP no Egito, eu estou com um pouco mais de esperança, justamente porque o que a gente tem visto no planeta, os efeitos das mudanças climáticas sendo totalmente visíveis. Porque, como é que eu falo totalmente visíveis? A gente tem que falar da seletividade ambiental, né? As consequências, os impactos das nossas ações no meio ambiente, eles não atingem a todos da mesma forma. É totalmente diferente uma pessoa lá na Índia sobrevivendo com 47 graus, caminhando e inclusive tendo pouca mídia a respeito disso, né? Da realidade de uma pessoa em Londres que ficou muito decepcionada porque perdeu um voo em razão do derretimento da pista do avião. Então, quando a gente tenta equilibrar essas situações, e o próprio fato da COP se realizar num país como o Egito, né, já trazem muitas vantagens, no meu entender. Eu acredito que esse ano, muito mais do que os objetivos serem traçados, vai ser enfatizada a questão de se cumprir tudo aquilo que a gente, todos os anos, a cada COP, vem acordando entre os países. E eu acredito que a preocupação socioambiental, de fato, né, pós-pandemia, na própria pandemia, a gente teve um efeito de respirar, né, do planeta. Eu lembro que no ano de 2020, claro, com todas as situações, com todas as perdas que muitas pessoas, que todos nós tivemos, mas muito se falava sobre o bem-estar do planeta com essa paralisação. Quando a gente, de repente, teve que parar, se viu obrigado a parar, né? Alguns países, os animais corriam livremente no meio dos parques. Então, eu acho que as pessoas, elas estão, sim, cada vez mais preocupadas, cada vez mais conscientes, e a tendência é que essa COP no Egito ela seja bastante proveitosa para o cenário internacional. O senhor é otimista também, doutor Douglas? Também sou otimista, Guilherme, acompanho a Vitória neste seu otimismo e acrescento que acredito esse meu otimismo a uma mudança de comportamento da própria sociedade. Na mesma proporção em que a sociedade evolui em consciência, os governos são obrigados a evoluir também. As ações dos governos também se modificam em decorrência disso. Aqui eu lido com pedidos, desde pedidos de asfaltamento e saneamento. E, de regra, as pessoas se preocupam mais com asfaltamento do que saneamento, mas essa alteração tem ocorrido a cada dia. Eu, outro dia, estava avaliando junto com a Vitória aqui sobre o interesse das pessoas pelas notícias no próprio site do nosso Tribunal de Justiça, Guilherme. E queria dar uma notícia para você aqui, que é uma pessoa que se preocupa com o meio ambiente. A notícia mais vista da história do site do Tribunal de Justiça foi um vídeo do Núcleo Socioambiental, do desembargador presidente do Núcleo Socioambiental, falando sobre o Dia Mundial do Meio Ambiente. Isso ocorreu agora, este ano, Guilherme. Significa que o interesse das pessoas pelos temas ambientais está aumentando a cada dia. E como aumenta esse interesse, ele certamente, paralelo a ele, ao lado dele, necessitaremos, os países, as nações, os governos precisarão dar mais atenção aos temas ambientais. Então, sou otimista porque vejo o interesse maior da sociedade. E nós estamos tendo uma revolução nas comunicações neste instante no mundo, Guilherme.
que é a questão do fluxo de informações. O trânsito de informações hoje para a humanidade com as redes sociais é algo fantástico, é algo fabuloso. E este avanço nas comunicações pela via das redes sociais também dará sua contribuição para que a sociedade evolua quanto à proteção do meio ambiente, é o meu ponto de vista, e por isso tenho a expectativa de que teremos resultados mais positivos desta vez. Bem, chegamos ao fim do nosso programa de hoje. Eu agradeço muito a participação de Douglas de Melo Martins, juiz titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos da Ilha de São Luís, no Maranhão, e também de Vitória Colvara, especialista em direito ambiental, membro do Núcleo Socioambiental do Tribunal de Justiça do Maranhão. E muito obrigado, claro, a você que nos acompanhou até agora. Não deixe de seguir a nossa programação no site da TV Justiça e também no nosso canal no YouTube. Até o próximo programa.